Olá, como vai? Vamos falar de depressão? Como está se sentindo hoje? Agora, nesse instante. É assim que gostaria de viver o resto dos seus dias? O tempo não volta. Paremos de perder tempo antes que tenha que aprender uma dura lição. Que quem a gente vê todo dia pode não estar ali todos os dias. Essa sim é a verdadeira perda. Alguém que você ama pode ir embora sem avisar, sem dar tchau. Mas eles não avisam mesmo. Apenas acontece. Pessoas depressivas vivem com medo, preocupação exagerada, que algo ruim aconteça, alguma tragédia, uma perda irreparável, sensação de culpa, remorso, muita insegurança, dificuldades em decidir, de se posicionar, cansaço, fadiga, desânimo, vontade de fugir, de se afundar, se esconder, desaparecer mesmo. Uma mente tagarela que não para de resgatar coisas ruins, pensamentos que se repetem, planos, sonhos, aspirações, tudo sendo deixado de lado, perdendo a graça. À noite insônia, de dia quer dormir porque está cansado, quer esquecer e o tempo passar mais rápido. Uma luta diária em tentar virar a página, sensação de impotência diante de tanta vontade de entregar os pontos. Uma força que puxa para baixo, que leva para a cama em vez de levantar e sair para o mundo. Chorar sozinho para ninguém ver. Preguiça de falar, de cumprimentar, de se arrumar. Já não se importa se a roupa está rasgada e o cabelo bagunçado. A bagunça e os rasgos são bem maiores dentro. Ainda tem quem diga que depressão é coisa de quem não tem o que fazer, cabeça fraca, que é só parar de pensar besteira, trabalhar mais, estudar mais, fazer mais, que tudo se resolve. Depressão não é preguiça ou fraqueza, longe disso. Tem a ver com conflitos internos, com situações que não se sabe como lidar. É uma tempestade dentro da pessoa. Angústia, desespero, sentimentos conflitantes que sufocam e fazem a pessoa preferir se afastar por medo de ofender, ferir, magoar, se arrepender e sentir ainda mais culpada. Desiste de ser ouvida, prefere se calar. Mais fácil fingir que está tudo bem do que se expor. Mas o que é a depressão? Primeiro eu vou falar do ponto de vista da medicina, depois eu falo do ponto de vista da terapia. A depressão é entendida pela ciência como um distúrbio ou doença. Caracteriza-se por afetar o estado de humor da pessoa, deixando-a com um predomínio anormal de pessimismo, tristeza, baixa autoestima que afeta mulheres e homens de qualquer faixa etária e que nem sempre é possível ter clareza sobre quais acontecimentos levaram a pessoa a ficar deprimida. Fatores genéticos, ambientais, sociais, culturais, psicológicos seriam as principais causas e razões que desencadeiam a depressão e que é imprescindível o acompanhamento médico-psiquiátrico. E de fato, dependendo do estágio depressivo que a pessoa se encontra, a terapia não consegue mais atuar com eficiência e a psiquiatria se faz imprescindível. Não resolve necessariamente o problema de forma definitiva, mas ameniza suas consequências. Já salvou milhões de vidas com tratamento medicamentosos. No entanto, o acompanhamento terapêutico se faz necessário por atuar predominantemente nas causas e a possibilidade de cura se tornar mais possível. E o que é a depressão para a terapia corporal? Sofrer de depressão significa se reprimir demais. Depressão é repressão. Não lhe é permitido se expressar. Ao bloquear as emoções, impede que a energia vital circule livremente pelo corpo e perde a vitalidade original, passando a refletir os bloqueios aos quais se submeteu. A diminuição da energia que flui no corpo, além de cansaço, traz um vazio, perda da alegria e a vontade pelas coisas. A vida torna-se então carente de significado, que em níveis mais profundos acaba fazendo a pessoa perder a vontade de viver.
Mas a depressão é muito mais comum do que se imagina, do que se pensa. O que eu vou dizer agora é uma interpretação minha, tá? Não está sustentada em nenhuma pesquisa ou respaldo científico. São conclusões baseadas na observação e experiência terapêutica que me permitem concluir que todo ser humano passa por um estágio depressivo em algum momento, seja por reprovar de ano, perda de emprego, um animal de estimação ou alguém muito querido. Essa sensação de impotência, de perda, que traz uma anestesia, é um processo natural do corpo, uma proteção contra a dor, uma diminuição do fluxo de energia, como eu já falei, com o propósito de limitar e diminuir o sofrimento da perda. Muitos já devem ter sentido ou ouvido relatos de quem sofreu alguma perda trágica dizer que no momento da perda não sentia nada, estava como que narcotizado. Algumas até dizem que não conseguiam chorar. Essa é a estratégia da vida. Somos emocionais e sem proteção não daríamos conta de passar por momentos tão difíceis. Essa diminuição do fluxo de energia tira o ânimo e faz sentir um cansaço físico e a pessoa vive como se estivesse em meia fase ou metade da capacidade. Essa perda tira momentaneamente o desejo, o ânimo, o interesse no futuro, nas coisas. É um momento de resignação e aceitação. Não há outro jeito que não esperar o tempo passar. A depressão natural se resolve naturalmente. Conforme o tempo passa e a aceitação da perda for acontecendo, os bloqueios vão diminuindo. O fluxo de energia retornando, o ânimo volta e a pessoa então passa a se sentir melhor. E a dor vai sendo liberada aos poucos, e por isso, depois de um tempo, ainda chora a perda. Esse processo de retorno natural da energia e a dor sendo aliviada através do choro da perda, cura a pessoa. Quero reiterar que o que estou dizendo aqui não está sustentado por nenhum estudo científico, tá? É apenas a minha opinião, portanto, você pode desconsiderar integralmente o que eu estou dizendo. Qual a diferença da depressão natural da patológica, da doença? Nenhuma. É exatamente a mesma coisa. O corpo reage da mesma forma e a pessoa sente exatamente as mesmas coisas e consequências. Com um detalhe que faz toda a diferença. A perda não existe. Não aconteceu. A pessoa está vivendo uma perda imaginária, uma sensação de luto sem ter acontecido. É um receio, um medo sem razão, sem motivo, mas a mente cria justificativas e a pessoa tende a controlar os passos dos entes queridos e as coisas para evitar que algo ruim aconteça e passa a decidir tudo imaginando sempre o pior. Está extremamente sensível. O medo, a insegurança que afeta o depressivo não só atrapalha a vida de quem está depressivo, mas também as pessoas que orbitam a sua vida. Esses medos vão se intensificando a ponto de evitar se expressar, de cometer algum erro, de fazer alguma coisa que irá se arrepender. Com o tempo, a culpa toma conta, ao ponto de pedir desculpas o tempo todo, sem que exista razões para isso, como se a sua simples presença fosse algo ofensivo ou atrapalhasse a vida dos outros. Vive sensações opostas, extremadas, que se intercalam, sentindo pena, dó, preocupação e logo vai para raiva e irritação intensa. Em outros momentos, são donos da verdade e logo vem a sensação de impotência e incapacidade. Um comportamento bipolar, devastador, que a pessoa não consegue mais controlar e começa a se perder a ponto de questionar se não está ficando louco. A cura acaba não acontecendo, porque se trata de algo ilusório. É um processo mental que se autoalimenta, diferente do processo real de perda, que tem seu ciclo de começo, meio e fim. Já a depressão mental é um ciclo de repetição de pensamentos que mantém a pessoa revivendo uma perda imaginária contínua,
com períodos de melhora e momentos agudos e difíceis de serem vencidos. Com o tempo, as melhoras vão ficando cada vez mais raras e os momentos agudos mais intensos. A partir daí, manter o equilíbrio vai ficando cada vez mais difícil. Cada pessoa é um ser único, viveu sua história e por isso os tempos de cada um e a intensidade que a depressão se manifesta também são únicos. Existem muitas pessoas que convivem com a depressão, casam, têm filhos, dão conta da vida e as coisas as quais a irrita, dizem que é porque tem dificuldade com o pai, com a mãe, com o chefe, funcionários, marido, esposa, filhos, amigos, etc. que dificultam as coisas. Só vão reconhecer quando não derem mais conta de administrar suas angústias, medos, frustrações e inseguranças. E não sabem que estão depressivas, que conseguem ir levando, com momentos de melhora e outros mais difíceis. E quando a dificuldade aparece, põe a culpa no mundo. Mas, se o nível de depressão não for muito agudo, conseguem viver razoavelmente bem. Já para outros, mesmo que se esforcem, não tem como esconder. E a cada ciclo de melhora, o retorno da depressão vem mais intenso que antes. O depressivo carrega a ilusão de que se ele for bonzinho, servil, atender o que esperam dele, se moldar, ser bem-sucedido, será amado. Essa ilusão serve para manter o ânimo durante a luta para obter o amor. Mas como o amor verdadeiro não pode ser adquirido por qualquer comportamento ou desempenho, cedo ou tarde a ilusão cai por terra e o indivíduo retoma o processo depressivo. Mas o que desencadeia exatamente o processo depressivo? Algumas pessoas dizem que foi por causa da morte de alguém, um acidente, ou um nascimento de um filho, por exemplo, etc. São justificativas. Nada externo pode provocar depressão. Apenas contribui para a potencialização. A questão é, são muitos os motivos e todos internos. Há que se levar em conta toda uma vida, um sistema de crenças, cultura, educação, as dores, mágoas e ressentimentos, hereditariedade, além do ego, que toma o poder e determina muitos dos problemas. Sobre o que é ego, eu gravei um vídeo, caso alguém queira dar uma olhada, deixei o link na descrição. Mas vou falar de algumas coisas que são absolutamente pertinentes para que a depressão se estabeleça e se intensifique. O ego contribui com a sua prepotência, mesquinhez, egoísmo, que jamais se rebaixa. Se fizer algo por alguém, precisa ser retribuído. Se der algo, tem que ser ressarcido. Se gosta, exige que goste de volta. Quer o seu primeiro e depois devolve. Essa voz interna que cobra, que pune, que transfere as frustrações aos outros e ao mundo. Essa exigência de ser tratado de tal forma, de exigir respeito, de cobrar atendimento, reconhecimento em determinado nível. Essas reclamações persistentes que o mundo não atende à sua altura contribuem muito. Também precisa reconhecer as crenças que adotou, como minha família me odeia, meu chefe não vai com a minha cara, não tenho amigos, não sou bom em interpretação de textos, e as que outros incutem na pessoa, como você nunca vai casar, ter um bom emprego, você é muito chato, burro, nervoso, etc. E mais um monte de outras crenças que carrega fora da realidade, que persistem, que insiste em acreditar, alimentando a vitimização infantil inconsequente, se culpando e culpando os outros. Esses bloqueios construídos através de pensamentos tornam a pessoa fria e vazia, promovendo a desconsideração e desrespeito por si mesmo. Também as dores, mágoas e ressentimentos, abusos, violência, agressão, descaso, negligência, desrespeito, com a qual a criança foi tratada na infância. A falta de afeto, carinho, apoio, consideração, vividos no processo de desenvolvimento emocional, determinam muito das tristezas, vazios e angústias da fase adulta, que pode também ter dificuldades no contato, no toque, no abraço, como se existisse uma barreira que impede de dar e receber. O não recebimento do amor também compromete, faz se sentir vazio, carente, dependente da
aceitação, que precisa ser suprida pelos outros, que faz ser refém da necessidade de agradar, relevar, contornar, engolir, ser obrigado a atender, ser boa gente, conforme os outros esperam, se sentindo preso, amarrado, amordaçado, como que em uma camisa de força tentasse em vão se livrar. Além de a pessoa poder estar carregando problemas hereditários de seus antepassados, compromissos assumidos e não cumpridos, exclusões da família dos avós que podem afetar drasticamente também a vida da pessoa no aqui e agora. Tudo isso vai contribuir para que a depressão exista e se intensifique e acabe se tornando um martírio viver. Não é de um dia para o outro que se liberta. É necessário, antes de tudo, reconhecer que precisa, que está com problema, que é o único que pode fazer algo por si mesmo. Procurar ajuda, aceitar o apoio, o acolhimento, isso depende de humildade e muita força de vontade. Não existe um texto, uma frase, um livro, um ensinamento, uma crença religiosa, rituais alucinógenos, terapia, de qualquer linha, que tire alguém do estado depressivo. É um processo, uma organização emocional, física, emocional e psicológica, que foi se estabelecendo e serviu como escudo de proteção, mas que hoje oprime, limita e asfixia. É necessário interesse da pessoa em ir se livrando de muitas coisas que não tem mais serventia, coragem de enfrentar as dores que carrega. Por isso, a maioria das pessoas prefere medicamento. Não cura, mas ameniza e salva a pessoa do pior. O livre-arbítrio é um direito e as consequências, uma condição. Não há como fugir. A única saída é desfazer o que fez. Ser humilde para reconhecer que precisa se libertar de todas as amarras construídas pela mente, permitir que a vida flua no corpo, aceitar tudo como é, vencer as mágoas, dores e ressentimento, buscar o amor reprimido e permitir que ele floresça e oriente a vida com muita gratidão é o caminho da paz e da felicidade. Eu quero agradecer muito a sua atenção e convidá-lo para meu próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigado e até lá!